Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Super Dados. Hoje eu quero te mostrar como é que você pode programar seus primeiros passos em Python, declarando variáveis, imprimindo resultados, colocando os valores das variáveis dentro de uma frase, por exemplo, e imprimindo isso como resultado através da interpolação ou da concatenação. O que significa tudo isso, professor? Eu vou te explicar agora, vem comigo, vamos decolar. Bem, aqui eu vou te mostrar os primeiros passos com a programação. Você vai ver como é que você pode desenvolver os primeiros passos aqui com programação em Python através do uso do Google Colab. O que a gente vai fazer aqui, professor? Eu vou primeiramente mostrar para vocês alguns dos comandos mais básicos. O que a gente pode fazer aqui em Python? A gente pode trabalhar com o conceito de variável. O que é uma variável? É um elemento dentro da programação que nós podemos utilizar para ter um certo valor dentro do programa. Por exemplo, quando eu vou cadastrar os dados de uma pessoa, o nome dela, RG, CPF, data de nascimento, e-mail, endereço, tudo isso é considerado dado, é um dado que eu vou guardar. E para guardar um dado como esse, eu vou ter que utilizar dentro do programa, do sistema, as variáveis. Então, ao guardar esse dado dentro de uma variável, eu vou estar utilizando o conceito da programação de variável, certo? Então, aqui no Google Colab, eu vou te mostrar então como é que funciona a declaração de variáveis. Lembrando que se você ainda não viu como funciona o Google Colab, tem um vídeo aqui no canal. Eu vou deixar aqui na descrição um link para que você possa ver o passo a passo de como utilizar o Google Colab, criar um novo notebook aqui no Google Colab, tá certo? Se você não viu ainda, você vê depois aqui e se inteira um pouco mais para saber como é que funciona. Bem, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai declarar uma variável. Então a variável ela possui um nome e um valor, tá? Se for um valor textual, a gente vai colocar assim, ó, dentro de aspas, certo? Dentro de aspas. Então não se esqueça que nós temos que utilizar as aspas caso o valor seja um valor do tipo alfanumérico. Então vou acrescentar aqui um comentário, ó, com o jogo da velha, né, com hashtag, vou colocar aqui, ó, variável, né, variável do tipo texto. Nós podemos dizer aqui que ela é um texto ou uma string, como nós chamamos também na programação. Tá? Eu posso declarar uma outra variável, ela pode ter um valor, por exemplo, como 2021. Certo? Isso aqui é uma variável do tipo numérico, certo? Ou numérica. Numérica no formato int, tá? Então ela se trata de um número inteiro. Por quê? Porque o seu valor, que é o 2021, é um número inteiro, não tem casas decimais. Tá bom? Então, isso é um detalhe que você tem que observar quando você estiver programando em Python ou qualquer outra linguagem que use dessa mesma estrutura. Tá? Existe diferença entre números inteiros e números decimais, que são números que possuem casa decimal. Bom? E aqui, então, nós temos outros tipos de variáveis que eu posso declarar, né? Eu posso, por exemplo, declarar uma variável do tipo decimal. O que é uma variável decimal? Uma variável que possui casas decimais. Por exemplo, 10.2, certo? Ou 10.5. Então, a diferença aqui no Python, eu vou dividir a casa decimal não com vírgula, como geralmente a gente faz, né? 10,5, 10,4. Eu divido por ponto, tá? Então, eu coloco 10.5. Isso aqui é uma variável do tipo decimal. Então, eu vou colocar aqui, ó, variável do tipo numérica decimal, que aqui na linguagem de programação a gente vai chamar de float, tá? Float é um número flutuante, certo? Se você não está habituado com o termo float, né, o termo flutuante, na programação a gente usa muito esse conceito quando a gente está trabalhando com números decimais. E aqui então, como é que eu faço para imprimir isso aqui na tela, para mostrar isso como resultado? Porque aqui no Google Colab, como você já sabe, né, eu já expliquei isso numa série de vídeos, né, iniciais aqui, quando você aperta esse play aqui, ó, ou quando você aperta Ctrl Enter no seu teclado, ele executa o código. Mas se eu executar esse código, apertar Ctrl Enter, ele não vai me mostrar nada como resultado, tá? Ele vai executar aqui, ó, quando ele terminar de executar, certo? Ó, ele conectou aqui, inicializou e tal, e não me mostrou nada. Ele disse aqui, ó, se você observar bem aqui no cantinho, 0 segundos. Ele demorou, né, 0 segundos aqui para operar, mas ele não me trouxe nenhum resultado, porque eu não tenho nenhum comando de saída. Qual é o comando de saída aqui no Python? É o comando print. O comando mais básico de saída é o print, tá? Então aqui no print, como ele é uma função, ele vai ter um nome, assim como as variáveis têm nome e o valor, a função, né, o método, no caso aqui a função print, todas as funções vão ter o nome e vão ter os parênteses. Elas podem ou não ter
parâmetros dentro dela. O que tiver dentro dela a gente vai chamar de parâmetro, tá? Dentro de uma função. Então, nesse caso aqui, o print ele é uma função da própria linguagem Python, não foi eu que criei, não foi eu que desenvolvi, foi a própria linguagem que já criou esse comando de saída. Nós vamos ver em outros vídeos futuros que existem várias funções Python já pré-estabelecidas. E aqui, para eu chamar uma variável aqui dentro, basta eu chamar o nome dela. Se eu chamar aqui print variável dentro e apertar Ctrl Enter, ele vai imprimir como resultado valor. Por quê? Porque o valor da variável, chamada variável, é valor. Se eu, ao invés de chamar a variável aqui, eu colocar um outro print aqui e chamar, por exemplo, a outra variável, que se chama, por acaso, outra variável, né? Se eu chamar ela aqui, ó, e apertar Ctrl Enter também, ele vai imprimir os dois valores, tá? Ele vai imprimir aqui valor e também vai imprimir 2021. Percebeu? Ele imprimiu as duas coisas, tá? Ele imprimiu tanto um como o outro. Por quê? Porque eu mandei imprimir um e depois eu mandei imprimir outro. Se eu colocar um outro print aqui embaixo, certo? E colocar, por exemplo, decimal. Coloquei aqui decimal, certo? Que é o nome da outra variável. Se eu mandar imprimir também, ele também vai imprimir como resultado para mim. Ele imprimiu o valor, que é a primeira variável, valor da primeira variável, 2021, que é o valor da segunda variável, e o valor da variável decimal ele imprimiu 10.5. Tá? Eu vou criar uma outra caixa de código aqui para mostrar que eu também posso utilizar essas variáveis que eu já utilizei dentro do contexto de uma frase, por exemplo. Tá? Então vamos lá, o que eu posso colocar aqui? Eu posso criar uma frase, mandar imprimir aqui, por exemplo, uma frase, e eu posso dar basicamente dois tipos digamos assim, de impressão de valores de variável dentro do comando print. Eu posso usar a concatenação, certo? E eu posso usar a interpolação. A concatenação é quando eu junto o valor das variáveis dentro de um contexto, separando por vírgula. Tá? O sinal de vírgula é o que junta os elementos. Concatenar, nesse caso, é juntar. E nesse caso, como é que eu uso essa concatenação? Simplesmente eu vou lá e digo, por exemplo, eu quero incluir numa frase o valor da variável. Tá? Então, eu vou dizer, por exemplo, que... vou colocar aqui. A frase, o texto que eu vou colocar, eu coloco dentro de aspas. Então, eu vou colocar aqui. No ano de... Eu coloco vírgula, ano. Certo? O vírgula variável. Eu vou explicar depois, tá? Cada passo é de decimal. Então, reparem que eu fiz aqui o seguinte, ó. O que eu fiz aqui? Eu coloquei uma frase. No ano de... Eu quero que ele imprima o seguinte. No ano de... Nesse caso aqui, 2021, o valor é de, né? E assim vai. Eu posso colocar, né, o valor da gasolina é de tal. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou concatenando, eu estou juntando, tá? Eu estou juntando uma frase, um texto, com o valor de uma variável, separando cada um deles com vírgulas. Reparem que depois de cada variável, o nome da variável, eu separo por vírgula. Só não vou colocar a vírgula no final, porque eu não tenho mais nada para chamar depois. Então, a vírgula, na verdade, ela é uma chamada para o próximo elemento. Então, eu tenho aqui uma frase, tem uma vírgula para separar o valor da variável e depois, então, a chamada por resto. Se eu mandar imprimir isso aqui, ó, olha o que ele vai fazer. Vou executar e ele apresentou um erro. Vamos ver qual foi o erro que ele trouxe. Ele disse name ano is not defined. Eu estou querendo chamar uma variável chamada ano aqui para imprimir o ano, mas na verdade o nome dessa variável é outra variável. Vacilou, Daniel. Vamos lá, vamos mudar isso aqui. Em vez de chamar ano aqui, a gente vai chamar a outra variável. Pronto, agora está corrigido. Vamos ver se só tem esse erro. Executei novamente e... outro erro. Aqui eu chamei de variável. Pelo amor de Deus. É variável. Tá? Então vamos consertar isso aqui. O que eu quero fazer com isso? Eu quero juntar a frase com o valor das variáveis dentro desse contexto. E isso nós chamamos de concatenação, porque nós estamos separando por vírgula. Tá? Então quando eu executar isso aqui, ele vai trazer essa frase. Ó. No ano de 2021, o valor da gasolina é de 10,5 ou 10,50. Tá? Eu estou exagerando bastante. Mas a gasolina está tão cara, né, que eu não duvido nada que a gente rompa o ano aí com esse valor. Bem, então o que eu fiz aqui? Eu fiz a concatenação. Eu juntei uma frase com o valor da variável dentro da frase, mas reparem que o que é texto ficou entre aspas e o que é nome de variável fica fora. Por quê, professor? Porque se eu jogar tudo isso aqui dentro de aspas, ó, observem que se eu tirar essas vírgulas aqui e colocar tudo dentro de uma
dentro de um conjunto de aspas só, o que ele vai fazer? Ó? Ele vai ter que ignorar o que é variável aqui, porque para ele não sabe que outra variável, certo? É o nome de uma variável, que variável é o nome de uma variável, decimal é o nome de uma variável. Se eu executar aqui, vai ficar assim, ó, no ano de outra variável, o variável da gasolina é de decimal. Ele não sabe distinguir o que é o que, tá? Então, nesse caso, eu preciso ter o uso da vírgula para concatenar. Ok, e aqui eu vou representar então a interpolação. A interpolação ela é um pouco diferente da concatenação, tá? Eu vou usar ainda o print aqui, ó, e vou usar a mesma estrutura da frase para vocês entenderem, tá? Para você poder entender aqui o contexto. Eu vou colocar aqui dentro, ó, esse mesmo contexto. Mas na verdade a interpolação, ao invés de usar, né, a separação por vírgulas e cada parte do texto de aspas separadas, eu vou colocar tudo dentro de aspas como se fosse uma frase só, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, no ano de porcentagem de. Aí eu vou colocar o, aí para chamar o valor é porcentagem S. Da gasolina é de porcentagem F. Vamos ver o que significa tudo isso aqui, tá? Bem, lembrando que o que significa esses sinais aqui dentro? Isso aqui é o sinal de cifrão, é o sinal da interpolação. Nesse caso, a porcentagem D representa um valor de número inteiro, tá? Então, como eu vou chamar primeiro a outra variável que é do tipo inteiro, eu vou representar aqui por porcentagem D dentro das aspas da minha string. O porcentagem S, ele chama uma string, e como o valor da variável chamada variável é uma string, eu vou chamar ele dessa maneira, com porcentagem S. E o terceiro e último valor é o decimal, que é em formato decimal, então eu vou chamar ele como se fosse um float, tá? Então eu vou chamar ele com porcentagem F. Tá? E eles vão ficar aqui dentro da frase, mas não é só isso, tá? Depois disso aqui, depois do sinal de aspas, eu vou chamar aqui o porcentagem e aí sim eu vou colocar dentro de parênteses qual é a sequência de variáveis que vão substituir esses elementos dentro da minha frase. Nesse caso, eu vou colocar primeiro o outra variável, certo? Bom, o primeiro que vai substituir um valor do porcentagem D, depois o valor de variável que vai substituir o porcentagem S e por último o decimal, tá? Que vai representar aqui o valor da porcentagem F. Então, quando eu executar agora esse código, eu vou dar um Ctrl Enter aqui. Reparem que ele deu aqui, ó, no ano de 2021, o valor da gasolina é de 10,5 ou 10,50. E a outra frase aqui, essa aqui é a primeira frase impressa com a concatenação e a segunda com a interpolação. Reparem que ele colocou, no ano de 2021, o valor da gasolina é de 10,50000. Ele colocou vários zeros. Se eu quiser limitar a apenas um zero, como é que eu faço? Eu posso substituir aqui e colocar o porcentagem, eu coloco ponto 1F, porcentagem ponto 1F, tá? Quando eu apertar Ctrl Enter novamente aqui, ele vai colocar apenas uma casa decimal, certo? E aí, gostou dessa dica? Eu espero que tenha gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro das nossas notificações de próximos vídeos. Então, um abraço e até o próximo. Vamos decolar!